Olá, galera do nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai corrigir aí a página 88 do livro. Então, começando aqui na página 88 com a seguinte pergunta. Passados 3 séculos da Revolução Industrial, o carvão ainda é importante para a geração de energia na Europa? Justifique sua resposta. Sim, o carvão ele ainda é importante para o continente europeu. Os países da Europa vêm buscando outras fontes, né, até para diminuir essa dependência, mas o carvão ainda continua sendo uma fonte importantíssima no país. Mas a importância do carvão ela vem diminuindo gradativamente, tanto é que o uso dele vem diminuindo a cada ano. Tá? Número 2, tá assim, embora exista um apelo mundial para reduzir a geração de energia atômica, o número de usinas nucleares vem aumentando em alguns países. Considerando esse contexto, faço o que se pede. Hoje em dia, qual é a importância da energia nuclear? A energia nuclear ela tem uma importância muito grande, né, no continente europeu, porque a Europa ela sofre com uma escassez de recursos energéticos. Então, ela se viu obrigada a recorrer aí a fonte, né, de energia nuclear. Alguns países são altamente dependentes dessa fonte, como no caso aí a França. A França, cerca de 80% da sua matriz energética é proveniente de energia nuclear. É uma fonte que envolve muito risco, porém há uma dependência desses países por essa fonte. Letra B. Aponte um argumento para justificar a construção de usinas atômicas em países europeus. Uma das justificativas apresentado para a construção de novas usinas assim diz respeito à necessidade de cumprimento de metas, ou seja, aí, a redução de gás de efeito estufa. Então, existe acordo entre os países da Europa, né, e existe um acordo de redução aí do CO2 na atmosfera e o caso aí, o petróleo e o carvão mineral são duas fontes muito utilizadas na Europa, são os responsáveis aí por grande parte desses gases de efeito estufa. Então, na tentativa aí de cumprir essa meta, os países europeus vêm recorrendo a outras fontes, no caso aí essa energia nuclear. A energia nuclear ela envolve risco e tudo mais no seu uso, porém o lado positivo é que ela polui praticamente zero a atmosfera. Podemos dizer assim até que é uma fonte considerada limpa. Questão 3. Atualmente, os motivos que levam os países europeus a tentar diminuir o uso de carvão mineral e petróleo como fonte de energia. A preocupação em diminuir o uso dessas fontes de combustíveis fósseis, podemos destacar aí duas. Primeiro, a preocupação com o meio ambiente, né, que esse acordo que os países estabeleceram, e diminuir a importação, porque os países europeus eles são muito dependentes do mercado internacional. Então, por exemplo, quem mais fornece petróleo para a Europa é a Rússia. Então, às vezes, para diminuir essa dependência enorme do território russo, eles buscam aí outras fontes. Questão 4, tá assim. Identifique quais as medidas abaixo estão sendo tomadas nos países europeus. Então, as duas alternativas corretas são investimento em fontes de energias renováveis e a última aí, investimento em tecnologias que favoreçam o desenvolvimento sustentável. Questão 5. Tem uma tabela aí sobre os maiores importadores de petróleo no ano de 2015. Aí a pergunta, letra A. Que países europeus ocupam essa tabela? Aí temos aí a Alemanha, Itália, Espanha,
os Países Baixos e também a França. 5. Por que esses países necessitam importar petróleo? Eles importam, né, porque a sua produção não é suficiente para atender a demanda energética. Então, eles se veem obrigados a importar outras fontes. Questão 6. Explique a opção europeia pelo aumento de geração de energias renováveis. A busca por fontes renováveis é exatamente para diminuir a dependência que os países têm da importação do petróleo. Então, esses países eles ficam muito vulneráveis, a sua economia fica vulnerável, porque qualquer sobressalto aí no valor do petróleo internacional acaba interferindo em toda a cadeia produtiva. Então, a indústria, se o petróleo então sofre uma alta, a indústria que depende do petróleo automaticamente vai ter que produzir o seu produto com um valor mais alto. Isso aí acaba fazendo com que o europeu ele perca competitividade. Então, eles estão buscando outras fontes aí na tentativa de diminuir a dependência de petróleo, gás natural e até mesmo carvão. Questão 7. Identifique a energia renovável que pode ser extraída desse recurso natural. Como aqui nós temos a imagem, tá? Peguem o livro para que vocês possam entender melhor essa questão. Aqui tem uma imagem de uma área da Islândia, e a fonte aqui que está sendo representada é a fonte geotérmica, tá? Que é aquela fonte, aquele calor vindo do interior da Terra. A questão B. Quais são os fatores naturais que impedem a produção de energias renováveis, né? Então, primeiro aí, qual é a dificuldade dos europeus em utilizar fontes renováveis? Primeiro, a gente pode destacar os rios, que não tem assim uma grande queda d'água, a sua rede hidrográfica não é tão extensa assim, capaz de gerar tanta energia, então é um problema. Outro é a dificuldade aí dos ventos, né? Porque a energia eólica é uma energia promissora, porém, para instalar essa energia precisa de uma regularidade dos ventos, e nem sempre você encontra essa regularidade em todos os países da Europa. Então, isso aí acaba se tornando um empecilho para o uso de outras fontes de energia.